Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Coffee, a sua dose de cafeína às quintas-feiras. E hoje, gente, pega a sua xícara de café, sente na mesa com a gente, porque o nosso café tá mais que especial, com uma convidada maravilhosa, que eu tenho certeza que a história dela vai impactar muitas vidas e ajudar muitas mães que já passaram ou ainda vão passar pelo que ela já passou. Estou aqui com a Alice. Fala oi. Oi, pessoal. Se apresenta. Boa noite. Fala um pouquinho sobre você, conta pra gente qual é a sua história. Então, meu nome é Alice, atualmente eu tenho 25 anos, sou formada cabeleireira, manicure, estou estudando enfermagem e sou mãe de 2 lindos menininhos que são autistas, que eu acredito que é o que vamos abordar aqui hoje, né? Um pouco de tudo. Sim. Eu sempre fui uma pessoa sonhadora, sempre quis. Eu falo que eu sempre quis trabalhar na área da saúde, mas como a minha família vem de uma família de cabeleireiros, minha tia é cabeleireira, sempre vivi com ela no salão, né? Então, como eu cresci com ela lá, a minha vida foi pro ramo da beleza também. Então, quando eu tinha 12 anos, eu comecei um curso de cabeleireiro. Me formei entre 13 e 14 anos e eu e minha mãe montamos o meu salão, ao qual a gente ficou lá juntas mais ou menos uns 2, 3 anos. Eu casei muito nova, casei com 16 anos, muito novinha mesmo, mas eu falo que não me arrependo. Depois de mais ou menos uns 2 anos de casada, eu tive o meu primeiro filho. Antes dele, eu tive uma gestação ectópica, foi tirado uma trompa e um ovário do lado esquerdo. Segundo a medicina, eu não iria poder engravidar novamente, mas os planos de Deus é outro na vida da gente, né? E daí veio o meu primogênito, o Victor Davi, que hoje, atualmente, ele tá com 6 aninhos. Esse ano ele completa 7. Depois de mais ou menos um ano, ele tava com 1 ano e 1 mês, sem eu imaginar, descobri que estava grávida de novo. Veio o Pietro. Esse daí eu falo que é minha bombinha relógio. Porque eu falo que ele veio para causar. Tudo que o mais velho não fez, o Pietro faz. Ele não queria mamar, leite materno. Ele chorava dia e noite. No hospital ele gritava e chorava tanto, mas tanto mesmo, que as enfermeiras até apelidaram ele de Pimentinha, de tão bravo que esse menino era. Ele passava dia e noite chorando sem parar. E a gente não entendia o porquê. Às vezes eu pegava e saía correndo com ele para o hospital. Diversas vezes a gente ia para o hospital porque pensava que poderia ser dor de ouvido, uma cólica, alguma coisa que não tinha explicação. Tanto choro, tanto nervosismo. Tudo que eu não tinha passado com o primeiro e na segunda gravidez a gente sempre pensa que vai tirar de letra, né? O segundo filho a gente tira de letra. Gente, meu Deus, só Deus sabe que eu passei diversas vezes de ir com ele pro hospital, fazer diversos exames e ninguém descobriu o que aquela criança tinha. Até que, de repente, ele foi lá completando os seus 6, 7 meses. A gente percebia que aquela irritabilidade dele era muito grande. E bastante gente falava pra gente, às vezes pode ser uma intolerância ao leite, alguma alergia alimentar ou algum quadro de infecção de ouvido, mas a gente já tinha feito diversos exames, ninguém descobria o que ele tinha. Até que daí eu pensei comigo, bom, o Vitor já ia pra escolinha também, eu vou colocar o Pietro também, que vai ajudar ele, né? Nessa questão, quem sabe ele se acalma mais, porque ele não dormia nada à noite. Gritava a noite inteira, incomodava bastante o mais velho, que ele sempre foi muito quietinho. Aí, quando eu coloquei ele na escola, um dia, acho que passou uma semana, a professora me chamou e falou assim, mãe, o comportamento do seu filho não é o comportamento padrão das outras crianças. Ele é muito nervoso, ele chora demais, ele quer ficar só olhando pro ventilador, não tem acordo com ele, as crianças chegam perto dele, ele começa a gritar sem parar, e é melhor, eu acho que você levar ele na pediatra, comentar com ela. Até que daí a gente foi na pediatra, comentei, ela falou que realmente ela nunca viu uma criança tão nervosa como ele era.
encaminhou pro neuro e começou a nossa luta. E qual foi, assim, quando você chegou à conclusão do que era? Então, eu falo que foi um processo bem difícil, porque como ele tinha só 1 aninho e 3 meses, para todo mundo que eu falava assim, eu acho que o Pietro tem alguma coisa, as pessoas falavam, é coisa da sua cabeça, é manha, seja mais firme, coloca de castigo. Daí eu pensava, gente, mas ele é só uma criança de 1 ano e 3 meses, o que eu vou fazer, né? Alguns chegavam e falavam, dá uma palmada pra você ver se não toma jeito. O famoso palpite, né? Sem saber o que é. Pois é. E você chegou a dar umas palmadas pra ver se era isso mesmo? Se era manha? Olha, eu confesso que a gente dava aquelas palmadinhas na fraldinha pra fazer aqueles barulhinhos, mas você percebia que, tipo assim, pra ele era indiferente. Se você colocasse uma televisão, se você colocasse qualquer coisa, igual uma criança hoje em dia, você coloca um celular, Prende atenção. fica tranquilo. Não, ele não jogava pra trás, era carrinho, as coisas. E o Vitor já sempre foi muito quieto. E daí levei no neuro, mas não era neuropediatra, até então eu não sabia, né? Quando é criança não é qualquer neuro, tem que ser um neuropediatra, e eu levei no neurologista normal. Ele olhou pra mim e falou assim, bom, vou pedir alguns exames, porque ele é muito novo ainda, nunca vi autismo em criança nova. Aí eu já fiquei meio assim, né? Porque até então a pediatra contou pra mim sobre o autismo, comecei a pesquisar sobre o autismo e vi que encaixava totalmente certinho nos sintomas, nos sinais que ele tinha, né? Porque ele era muito nervoso, andava nas pontas do pé, não se comportava em público, chegava no mercado, ele se jogava, aquele toquinho de criança, ele se jogava muito no chão, ele batia o tempo inteiro no ouvido dele. No entanto, até achava que poderia ser dor de ouvido, alguma coisa do tipo, né? Até que daí, quando eu levei ele nesse neurologista, ele fez diversos exames, tomografia, eletro, diversos exames que deram todos normais, porque realmente em exame não consta, é mais comportamental, né? Quando eu levei pra ele o resultado, ele pegou e falou assim, olha, não tem nada, tá tudo normal, é só ser mais firme mesmo, mais rígida, que logo melhora, é só uma fase. Até o médico falou isso sobre... Até o médico. Sobre comportamento mesmo. Sim, daí, nossa, isso mexeu muito comigo. Eu fiquei mais ou menos, assim, uns 4 meses sem sair, assim, sabe? Eu não ia mais na casa de ninguém, não ia nem em igreja, shopping, mercado, então eu evitava cada vez mais. E daí ele tava com mais ou menos 1 ano e 6 meses, por aí. Me falaram de uma neuropediatra, aqui em Sorocaba mesmo, falaram que ela é maravilhosa, que ela era muito, como que eu posso dizer? Ela entendia muito do assunto sobre o autismo, que era pra mim levar ele lá. E daí eu marquei pra ele, eu lembro que a consulta ficou tipo uns 4, 5 meses pra frente, de tão lotada que era a agenda dela. E até que teve um dia que eu peguei e tava assim, nossa, no chão. Eu tinha ido no mercado e ele viu alguma coisa lá que ele queria, e como ele não falava nada, ele simplesmente se jogou no chão, fez um escândalo, quase derrubou tudo. Uma senhora passou assim por mim e falou assim, nossa, falta de umas palmadas, criançada mimada. E, nossa, aquele dia mexeu demais comigo, porque ele gritava a noite inteira, a gente tava morando em apartamento, eu ficava preocupada com os vizinhos, porque ele gritava muito, muito, muito. Inclusive, no bloco do lado, uma vizinha até ligou pra portaria e falou que tinha uma mãe que maltratava a criança. E não era, ele tinha terror noturno. Hoje eu sei que era terror noturno, então ele gritava muito mesmo. E quando falaram dessa médica, foi minha última esperança, porque eu já estava entrando num estado depressivo, já estava tendo crise de ansiedade, crise de pânico, por conta de toda essa situação, sem saber o que estava acontecendo. E, de repente, eu recebi um telefonema, era a secretária dela, e pegou e falou assim, viu, teve uma desistência de uma mãe, que ela não vai vir amanhã, você não quer trazer seu filho? Eu falei na mesma hora, não pode deixar que eu leve, eu tinha uns compromissos, desmarquei tudo, corri lá. Eu lembro até hoje, foi mais ou menos umas 2 horas de consulta. E naquela mesma hora a neuro pegou, viu lá todos os comportamentos dele, que ela ficou avaliando, falou assim, mãe, sem dúvida, seu filho é autista sim. Não tem essa de, tem que esperar 3, 4 anos, ela muito pelo contrário, quanto mais cedo você descobrir, melhor é. E daí que a gente pegou o diagnóstico.
E assim, eu sou muito leiga no assunto, acredito que muitas pessoas que também vão estar assistindo são leigas. O diagnóstico, ele é dado por exame ou só por avaliação comportamental mesmo? Existe exame que mostra isso é autismo? Não. Eu sou muito leiga, não entendo nada. Na verdade, um exame tipo de sangue, de imagem, algo assim, não existe. É bem comportamental mesmo. Ele é feito por uma equipe multidisciplinar, entre psicóloga, terapeuta ocupacional, fono, teste neuropsicológico, né? Dependendo da idade, não é necessário o teste neuropsicológico tão de início, mas é importante conseguir fazer também. Quem tiver condição, conseguir fazer, porque é muito difícil os convênios cobrirem esse teste neuropsicológico e ele é bem caro, é de R$ 1.500 a R$ 2.500, até mais. Então, não tem, assim, um exame específico, é só comportamental mesmo. A maioria o neuro encaminha para esses profissionais e esses profissionais em conjunto passam um certo tempo avaliando o comportamento da criança. E o diagnóstico final para grau, porque autismo tem grau, né? Tem grau 1, grau 2, como que é dado? Sim, tem vários graus, mas, na verdade, no diagnóstico não vem falando grau. Tem o grau que o autista ele consegue se comunicar, tem outros que não consegue, tem outros que são mais severos, que você percebe, assim, tipo, não consegue nem sair de casa, né? E também o autismo, a maioria não tem só o autismo, né? Tem outras comorbidades, que nem tem muitas pessoas que gostam de comparar, tipo, eu conheço uma criança que tem autismo e não é igual ao seu filho não tem, não parece ter autismo. Mas por quê? Por conta do grau, por conta da comorbidade, pode ter aí uma esquizofrenia junto, um TDAH, entre outras coisas, né? Uma deficiência mental, intelectual e etc. E o autismo, ele não tem cara, né? Não. Uma criança que tem autismo, você não olha para ela e dá o diagnóstico. Não. Né? Então, é mais difícil a sociedade saber lidar com isso, né? Ter uma certa empatia quando vê uma mãe com um filho, acha que é birra, que é manha, mas não é. É, sim, uma comorbidade, né? Sim, realmente não tem cara. Eu falo que a gente sofre muito com isso, porque é diferente, né? Você percebe o tratamento das pessoas quando, por exemplo, vê uma criança com síndrome de Down, que consegue perceber na fisionomia, nas características, e as pessoas tratam com diferença, trata com amor, trata com carinho. E agora, em mercados mesmo, aquelas filas preferenciais de idoso, lactante, gestante, é lei, o autista também pode passar na fila. E eu já passei por diversas situações nessas filas, muitas situações mesmo que, assim, você olha e fala assim, não acredito. Recentemente também, no ônibus, eu passei uma situação com o meu mais velho, que ele estava sem máscara e um senhor porque queria que ele colocasse máscara. E assim, o autismo, ele sempre vem com comorbidade. Então, no caso dele, ele tem transtorno de processamento sensorial. Problemas com cheiro, audição, textura. E ele não consegue ficar de máscara. No entanto, existe uma lei que isenta o autista da máscara, né? E um senhor ficou falando, viu, cadê a máscara dele? Daí eu falei, então, ele é autista, né? Ele não tem obrigação de usar máscara. Ele mas tem que pôr máscara. Daí eu falei, então, ele tem uma carteirinha, essa carteirinha, mostrei a carteirinha pra ele. Falei, essa carteirinha isenta ele de usar máscara, né? Porque tem uma lei que isenta. Daí ele, mas o Covid não vai saber disso. Mas assim, a gente não tem o que fazer, né? Não. A gente tem que ir pra terapia, tem que pegar um ônibus, fazer alguma coisa, tem que ir. E daí eu ainda, com toda a educação, calma, ainda falei pra ele. Eu falei assim, pois é, né? A gente tem que pôr Deus na frente porque não tem o que fazer, ele não consegue usar. Daí ele ainda não contente, pegou e falou assim, a hora que chegar lá no terminal eu vou comunicar o fiscal pra ele multar você. E daí eu vi que não ia ter solução, simplesmente mudei de lugar e deixei pra lá. Mas eu acho que para os idosos é mais difícil saber lidar com isso. Porque antigamente não é que não existia o autismo, mas era tratado como uma coisa mais grave, né? Pessoas que tinham autismo antigamente, não existia tratamento, ou era tratado como doença mental mesmo, né? Era isso que era tratado. Então, para eles é mais difícil saber o que é o autismo. Na maioria das vezes, passa como birra mesmo. Né? E você falou do seu menino mais velho e você não contou como é que foi que você descobriu o diagnóstico dele. Conta pra gente. Pois é, o diagnóstico dele foi mais ou menos 1 ano depois do Pietro. Foi a escola também, né? Porque assim, quando ele tava com 1 aninho, que eu descobri que tava grávida do Pietro,
os comportamentos dele começou a mudar. Ele ficou bem chorão, ele se isolava, não brincava com as outras crianças, né? Mas, como eu estava grávida, a professora sempre falava, ó, vamos ficar de olho nesse comportamento dele, mas às vezes porque você tá grávida, tá vendo montando bercinho, caminha, coisa nova, pode mudar mesmo, né? Qual criança que não muda? E daí eu comecei a perceber, assim, que ele ficava, assim, muito grudado com o pai dele, até hoje ele é, e não queria comer certos tipos de alimento, sabe? Essas características mais leves. E até que depois que o Pietro nasceu, eu passei todo esse processo com o Pietro, que foi muito difícil para todos lá de casa. Um dia a professora me chamou e falou assim, mãe, eu preciso falar uma coisa para você. Ela falou, não sei se você já ouviu falar do autismo, até porque eu não tinha comentado nada. Daí eu falei, sim, eu já escutei falar. Inclusive, eu tenho um filho mais novo que é autista. Dela, você tem um filho? Daí eu falei, pois é, eu tenho. Dela, então é com você mesmo que eu preciso falar. Ela falou, é o seguinte, o Victor, ele tá apresentando algumas características aqui na escola que é muito propício ao autismo leve. Aquilo lá pra mim foi um baque. O que eu não tive de baque com o Pietro, eu tive com ele. Eu falei, como assim? Daí ela até comentou comigo. Ela falou assim, é o seguinte, ele se isola das crianças, ele não quer fazer as atividades na hora que é pra ser feita, ele fica o tempo inteiro grudado em mim. E é muito característico do autismo. No dia, eu confesso que eu fiquei brava. Porque eu tinha passado tanta coisa com o Pietro. E o Victor, pra mim, sempre foi um doce, sabe? Porque ele sempre foi uma criança muito quietinha. Ele ficava ali no cantinho dele. Ele era muito fácil de brincar. Não precisava ficar comprando brinquedo caro. Qualquer fiozinho, as coisas que ele arrumava, ele brincava. E a professora até comentou comigo e falou, viu, mas isso não é normal pra uma criança também. Porque ser muito hiperativo ou ser muito quieto não é normal. Tem que ter o equilíbrio, né? Então eu peguei e falei pra ela, eu falei, então tá bom, eu já tô correndo atrás de um, eu vou pro outro também, sem problema nenhum, e marquei. Só que como a característica dele era mais leve, eu levei na mesma neuro do Pietro, ela falou assim, olha, é o seguinte, a gente vai ter que acompanhar, porque quando o autismo é leve, é muito difícil de diagnosticar. No entanto, tem crianças que cresce, vira adulto, casa, tem conflitos que não percebe porque tem autismo. Daí eu fiquei pensando nisso que ela me falou, fui atrás do Victor, fizemos aí mais ou menos uns 6 meses de acompanhamento, até que realmente fechou o diagnóstico do autismo dele também. E o dele é diferente do Pietro. Eles são totalmente opostos. Menina do céu, eu passo cada coisa. O Pietro adora gritar, adora fazer barulho, ele fica o tempo inteiro batendo as coisas. E o Victor odeia barulho. Ele tem uma sensibilidade no ouvido muito grande. Às vezes, da gente passar um paninho, uma vassoura, ele já tá reclamando. E o Pietro adora fazer tudo quanto é tipo de barulho. Pra ele é 24 horas barulho. Então, é difícil conciliar os dois. E eu queria fazer umas perguntinhas pra você sobre isso mesmo. Uma pessoa que não conhece seus filhos, pra chegar até eles e ter o primeiro contato, o que você aconselha? Olha, o Pietro, ele tem um hiperfoco com a patrulha canina. Então, eu sempre falo para as pessoas, quando querem ter contato com ele, falar assim, sem olhar muito para ele, alguma coisa sobre a patrulha canina. Na mesma hora, cativa ele. É rapidinho. Só que ele é fácil, apesar dele não falar muito e ter dificuldade de comunicação, ele é muito carinhoso e ele é de fácil acesso. Então, assim, se a pessoa falar qualquer coisinha a respeito de cachorrinho ou mostrar alguma coisa que ele quer, esquece. Ele senta no colo da pessoa e ele gruda. Adultos, né? Porque criança pequena, ele tem pavor, ele quer sair correndo. Não gosta. Eu não sei até hoje o porquê que ele não gosta. Eu percebo que é uma das características do autismo também não gostar de crianças menores que eles. Mas ele não gosta mesmo. E o Victor? O Victor, ele já é mais sério, ele já é mais desconfiado. Às vezes você fala, ele finge que não tá escutando. Às vezes ele precisa ver a pessoa 1, 2 ou até mais vezes pra daí ele conseguir ter um diálogo com a pessoa. Ele já é mais na dele. Mais na dele. E quando você descobriu o diagnóstico do segundo, o primeiro já foi um baque. Quando você descobriu que era dos dois, a ficha pra cair foi maior ainda? Olha, na verdade, o do primeiro, eu digo pra mim que não foi um baque, sabe?
Eu não sei se eu vou conseguir expressar, mas Foi eu um passei... alívio Sim, de saber, assim, pelo menos tem um exatamente. diagnóstico, saiu aquele peso. Não é birra, não é eu que tô educando de forma errada, faz parte. Exatamente. Pra mim foi um baita de um alívio. Porque, gente, eu passei tanta coisa com o mais novo. Ai, tanta coisa. Às vezes eu falava assim, a pessoa vinha e falava assim, nossa, como ele é birrento. Eu falava assim, ah, então, né, a gente tá com suspeita de autismo. Daí as pessoas falavam assim, nossa, tudo é autismo agora. Autismo virou moda. Ai, não é autismo. Então, assim, quando saiu esse diagnóstico, pra mim foi ó, de verdade, tirou um peso do meu ombro, porque eu ouvia cada coisa, as pessoas falavam que a culpa era minha, que a culpa era do meu marido, que a gente era pais mole, sabe? Então, pra mim, foi um alívio. O do Vitor foi um baque, porque eu confesso que eu usava ele como um escudo. Por exemplo, as pessoas vinham e falavam assim pra mim, o Pietro é autista? O Pietro é autista e tal, né? Mas, o Vitor, ele é calminho, ele é tranquilo, ele não me dá trabalho, sabe? Assim, meio que pra querer equilibrar a Uhum. situação. Então, quando eu descobri que o Vitor era autista, pra mim foi um baque, porque eu comecei a pensar, tipo assim, meu Deus, o que que eu fiz, né? Será que... Porque as pessoas têm, assim, tipo, pode ser uma vacina. O que que você comeu? O que mais me perguntava Sim. era o que que eu comi na gravidez. E hoje eu sei que não tem nada a ver uma coisa com outra. Inclusive, não sei se você vai pôr no tema aí também, mas a gente descobriu que os meus 2 meninos têm autismo porque o meu marido é autista. Sim, eu ia perguntar isso também. Pode contar sobre ele também, como foi que chegou ao diagnóstico. Então, porque foi assim, quando o Vitor, a gente foi fechar o diagnóstico dele, que a gente levou todos os papéis, o meu marido foi junto. E a neuro pegou e falou assim, viu, sem dúvidas, o Vitor também é autista, ele tem um grau mais leve, mas ele é autista. Ela virou assim pro meu marido e falou assim, também, o que que você queria? Você é casada com um autista e não queria ter 2 filhos autistas? Daí eu olhei pra ela e falei assim, não, doutora, meu marido não é autista. Dela, é sim, pode ir atrás que você vai ver se ele não é autista. Depois que ela falou isso pra mim, eu comecei a perceber, assim, os comportamentos. Às vezes a gente entrava em conflito de alguma coisa, assim, por conta de algum comportamento fora do padrão, né? Que ele às vezes tinha. Por exemplo, se ele tivesse aqui com a gente na mesa, ele já ia estar enfileirando tudo. E é o que ele faz lá em casa. Às vezes eu chegava, tirava o chinelo, punha uma sandália, saía, tirava a sandália. A hora que eu ia ver, tava tudo enfileiradinho. É um toque que ele Um tem. toque, copo, talher. Eu falo, graças a Deus que eu casei com ele, porque ele lava toda a louça. Eu acho que é o marido do sonho de qualquer mulher aí, porque ele lava a louça, ele tem toque com limpeza. E eu percebi, assim, que era muito fora do padrão, sabe? E daí, quando ela me falou isso, eu falei, gente, verdade. Eu acho que eu vou ir atrás mesmo. E daí eu fui. Passei ele no neuropsiquiatra. A psiquiatra encaminhou pro teste neuropsicológico, porque em adultos é só com teste neuropsicológico mesmo, pra confirmar. Porque daí já passou daquela fase, né? Comportamental, né? Sim, e conversando com a minha sogra, uma vez eu peguei e falei, o Pietro e o Vitor têm diagnóstico de autismo. Aí ela pegou e falou assim, é a mesma coisa do Fábio. Daí eu falei, como assim? Deu lá, porque quando ele era criança, eu levei ele no médico, o médico falou que ele tinha autismo no ouvido. Daí o autismo no ouvido, como assim? Me conta melhor. E ela falou que quando ele era criança, ele batia muito a mão no ouvido. Ele tinha mania de colocar assim o travesseiro e gritar, ele era nervoso. E um dia, de tanto ele bater a mão no ouvido, ela levou ele no médico, o médico examinou o ouvido dele. Eu acredito que estava infeccionado ou inflamado, alguma coisa na época, e falou assim, ele tá com o ouvido inflamado, mas ele tem autismo, e ela definiu que o autismo era aquela inflamação no ouvido e nunca foi tratado, até mesmo porque há 34 anos atrás, o que Mas era o então autismo, já né? existia autismo há 34 anos atrás. O diagnóstico já existia. Então, na verdade, para eles não, porque eles não sabiam o que era, né? Mas os médicos Mas sabiam. os médicos já sabiam, só que antigamente não tinha todas essas informações, né? No entanto, você vê aí, esses dias mesmo eu encontrei um senhor de 68 anos, ele era autista. Meu E Deus. ele conta que ele sofreu muito. Hoje ele sabe que ele é autista, tudo, mas antigamente era excluído. Ficava, como falava, taxado como louco, né? Sim. Principalmente os que tinham os graus mais graves, eles eram internados em hospícios, manicômio, era muito sofrido.
Muito sofrido mesmo. E a diferença do Fábio pros meninos, assim, ele tem alguma coisa que hoje ainda mostra, assim, sobre o espectro? Uma coisa que você vê e você fala, isso é do autismo. Sim. Mesmo com a idade dele? Nossa, Fora o toque, né? tem bastante coisa. Tem. Tem. Ele tem uma rotina, porque se foge da rotina, ele fica bastante. Você percebe que ele fica desorientado, ele começa a mexer bastante a perna. Dependendo assim da pessoa que tá próximo também, eu percebo que ele às vezes fica incomodado. Ele tem bastante coisa que ainda afeta ele. Hoje ele já melhorou muito, que nem em questão a abraço, no começo de casada eu sofri bastante, porque até descobri que ele era autista também. Ah, só passava tanta coisa na minha cabeça, eu falava, esse homem deve estar me traindo. Mas eu, ao mesmo tempo, olha, ele não gosta de redes sociais, Instagram, Facebook, essas coisas, ele não tem nada, porque ele não gosta. Daí, ao mesmo tempo, eu pensava, mas como? Se ele não sai de casa, se ele fica assistindo desenho. Gente, pensa num homem que gosta de Naruto e Dragon Ball Z. Eu fico doida com ele. E aí, quando você descobriu o diagnóstico dele, você foi atrás pra ver. O autismo, ele é genético? Pode ser passado? Então, a gente fez um mapeamento genético e não consta Não no consta. mapeamento. Então, assim, é algo que ainda está sendo estudado, né? Eles não têm comprovação que é genético. Mas eu percebo, assim, entre os grupos, que a maioria, quando o filho é autista, a maioria dos pais não tem diagnóstico, mas você percebe muita característica. Principalmente quando eu tô, assim, aguardando uma terapia para outra, a hora que chega um pai com uma criança lá, que você vê que a criança é autista, você olha assim, os pais têm bastante toque. Então, eu acredito que passe, sim. E os filhos não tem nada a ver. Um pode ser autista, o outro não. Não é uma regra, que nem no seu caso, né? Sim, no meu caso, eu acredito que como meu marido os dois são. Mas eu percebo, assim, que tem bastante família que tem, tipo, 5 filhos e só um é. Entendeu? Então não é uma regra. Não é uma regra. Não tem nada a ver. E qual a sua maior dificuldade hoje com eles, com a idade que já estão? Olha, o Pietro, por ele ter dificuldade na fala, ele usa a agressividade como quando ele tá muito ele não consegue expressar o que ele quer, ele fica muito nervoso. Então, por exemplo, se a gente vai no mercado e ele vê alguma coisa, ele não consegue falar, tipo assim, eu vi um Yakult na geladeira, eu quero Yakult. Então ele começa a se jogar pra trás, fazer bastante escândalo. E por ele já tá com quase 5 anos, as pessoas encaram muito. Então, pra mim, isso ainda é uma dificuldade. Por mais que eu fale assim, eu não vou me importar, eu acabo me importando. O Vitor, ele tá com 6 para 7 anos, agora a minha dificuldade com ele é em questão da alfabetização, né? Ele é uma criança muito tranquila, mas ele tem bastante dificuldade ainda em questão da alfabetização. Agora que a gente conseguiu um cuidador, professor cuidador para ele lá na escola. E, faz mais ou menos umas 3 semanas que a gente conseguiu. Nossa, ele evoluiu demais. Ele já tá escrevendo as letras, que nem ele fala. Então, assim, você percebe que faz toda a diferença. E a dificuldade no social, eu acho que é a pior dificuldade, né? No social, na escola. Porque eu vi que você postou esses dias. A Alice, gente, ela posta. Eu acho muito importante que ela posta tudo que acontece com os meninos, tudo que eles sofrem, tudo que eles passam. E eu acho muito válido para as outras pessoas entender, né? Tudo o que a sociedade faz com pessoas que têm autismo, mesmo sem saber. E a escola estava sem cuidador, porque toda criança que tem autismo, ela precisa de um cuidador só para ela, para se desenvolver melhor. E passou por um perrengue esses dias, né, Alice? Sim, exatamente. Conta pra gente como que foi. Foi o seguinte, foi com o Vitor, né? Ele tá, como já é mocinho, né? A cabecinha dos menininhos nessa idade de 6, 7 anos já é mais mocinho. E ele tem muita dificuldade pra ir no banheiro, abaixar a calça, coisa que é simples, às vezes pro autismo leve, é muito dificultoso. E ele segurou o xixi, assim, diversas vezes da escola me ligar, falar que ele tava reclamando de dor na barriga, chegava em casa, às vezes era vontade de fazer xixi. E ele, acho que segurou o xixi até o extremo, até que acabou escapando, sabe? E daí a escola me ligou, o Vitor fez xixi na calça, você precisa vir aqui buscar ele ou trazer uma troca de roupa. Gente, aquilo pra mim foi uma facada no coração, porque eu já comecei a imaginar aquela situação na frente de amiguinhos, de coleguinhas, sabe? As pessoas vendo. E daí a hora que eu peguei ele, eu vi, e ele fica muito quietinho, assim, muito, sabe, na dele.
Eu percebi no olharzinho dele que ele tava triste, daí eu peguei, troquei a roupinha dele lá na escola mesmo e falei, não, vou levar ele embora. Faltava 40 minutos pra saída, eu falei, não vou deixar ele aqui, né, vou levar ele embora. E eu já tinha, no começo do ano, eu já tinha entrado com todos os recursos, pedido, tudo. Então, assim, quando começou a aula, eu tinha certeza que ia ter um cuidador lá pra ele. E não tinha, porque até então a prefeitura não havia mandado, né? Gente, mas... Assim, eu tinha feito de tudo, eu já tinha entrado com os recursos, não tinha dado certo, o que a gente podia fazer? Recorrer para rede social. E teve gente que já te julgou por você expor na rede social? Porque eu acho isso muito válido, de verdade mesmo. Eu acho que você pode ajudar muitas pessoas. A rede social hoje é um meio, é uma forma da gente poder se expor mesmo, pedir ajuda, mostrar onde dói, mostrar onde a sociedade pode melhorar, coisas que a gente não conseguia antes. E as pessoas podem ter um pouquinho mais de empatia quando vê, né, criança assim. E daí você conseguiu ajuda através da rede social. Sim, eu coloquei lá tudo que aconteceu na escolinha. Marquei o prefeito, muita gente foi marcando, o vereador, tudo. E na mesma hora entraram em contato comigo, Secretaria da Educação, né? E falaram que eu enviaram. E isso eu percebo a qualidade de vida dele, é muito diferente, né? E em questão das pessoas criticar, critica muito. Às vezes falam assim, você não devia de expor seus filhos. Mas, gente, não é exposição. Eu acho que é assim. Como que as pessoas vão saber o que é o autismo se elas não convivem? Sim. Né? Então, eu acho que assim, se eu expor para os meus colegas, para os meus amigos, e eles compartilharem, muitas pessoas vão começar a descobrir o que é o autismo de verdade. Porque para mim é fácil ver uma criança, que nem já aconteceu comigo, eu tô com o Vitor numa fila preferencial, vem um idoso atrás e fala assim, viu, aqui é preferencial. Então, assim, as pessoas já começam a pensar, tipo, aquela moça tá com aquele rapazinho ali, mas e se ele tiver alguma coisa, sim, né? Não é folga. Então as pessoas já começam a pensar diferente. Então eu acredito que tem que expor, mas cada um é cada um, né? Tem gente que não se sente bem com isso, a gente respeita e pronto. Mas, assim, o que me motiva a continuar essa exposição, né? É que o que teve de gente que me mandou mensagem, falou assim, nossa, meu filho é igual ao seu, com qual médico você passou? E eu indiquei tudo assim, de repente chegou e falou assim, nossa, meu filho realmente é autista, já começou a terapia, olha como mudou. Então, assim, essas coisas me motivam e, assim, me desculpa, gente, mas eu vou continuar. Continuar mesmo, eu gosto de ver, eu acho muito válido, porque pode ter 10 pessoas que não gostem. Se uma dessas pessoas se identificou e conseguiu o diagnóstico através do seu post, através de ter se identificado com aquela cena, você já ajudou, você já fez muito, né? E é sobre isso. E outra coisa que eu ia perguntar, você falou do hiperfoco do Pietro, né? Sim. Que é a patrulha canina. Qual é o do Vitor? Ele tem hiperfoco? Não, o Vitor não tem hiperfoco. O hiperfoco dele é mais letras. Ele gosta de escrever letras. Mas, assim, questão de roupa, essas coisas assim, ele é muito tranquilo. O que der pra ele, ele usa. O Pietro, a gente já sofreu muito com ele essa questão da patrulha canina. Teve uma época aí até que o pessoal na rede social aí se mobilizou e todo mundo começou a mandar presentinho pra ele. E ele ficou montado na patrulha canina. Mas agora, como ele tá crescendo, já tá ficando difícil por conta do tamanho dele, né? Então, eu tô conseguindo tirar isso também. Então, não é uma regra também, né? Então, o hiperfoco. Na verdade, você tem que trabalhar ele, né? A partir do momento que ele começa a ser prejudicial, que nem agora ele tá com hiperfoco de morder a gola da roupa, morder a mão, daí ele fica babando, sabe? Então, assim... Qual? Desculpa. O Pietro. Tá. O mais novo. Então, assim, você percebe que é uma ansiedade isso dele, né? E isso acaba sendo prejudicial pra ele. Então, não é bacana, então você precisa mudar. Mas se não é prejudicial... Deixa lá que ele tá se autorregulando. Então, essa questão da roupa da patrulha canina é algo que ele tá crescendo. Ele já tá com... Ele vai fazer 5 anos, mas ele já usa tamanho 8, dependendo da roupa 10. Então, assim, uma criança nesse tamanho já não usa mais patrulha canina. Não tem mais roupa infantil. Pois é, o que você encontra mais é Superman, Homem-Aranha, Flash, Marvel, essas coisas assim, e
né? Então eu tô conseguindo aos poucos ir tirando isso dele. Às vezes eu pego e mostro uma roupinha assim diferente e falo, vamos colocar, vai ficar bacana em você, vai ficar legal. Agora ele tá vendo bastante vídeo no YouTube, então isso tá ajudando bastante também. Às vezes eu coloco lá algum menininho com a mesma roupa vestida e isso tá estimulando, ele tá conseguindo sair um pouco dessa patrulha canina. Sim. E como que é a rotina de terapia com eles? Então, agora, atualmente, eles estão fazendo terapia ocupacional e fono, porque algumas terapias, eu falo que é meio sufocante em questão, assim, convênio, muda muito os terapeutas. Então, psicólogo já mudou diversas vezes. Eu acho que o mais difícil de pegar é psicólogo. Quem depende do SUS, então, é mais difícil ainda, infelizmente, porque tem bastante demanda. E a terapia a semana inteira, mesmo sendo só essas duas profissionais, a terapia a semana inteira. Eles fazem o AEE da escola também, que é um ensino especializado fora do horário de aula. E se eu te mostrar minha agenda, você cai pra trás. Imagina. É o ó. Eu que sou mãe, já é difícil com uma criança, não sei se pode se dizer saudável, porque seus filhos não são doentes, isso inclusive você deixa bem claro pro Sim. público, não é uma doença, gente, tá? É o quê? É um estado? Como que a gente declara? Fala essa nomenclatura sobre Então, o a gente autismo. fala que é um transtorno do espectro autista, né? Como nomenclatura, ele entra na lei de deficientes mesmo. Deficiente. Uhum, Então, sim. a palavra deficiente, ela não é feia de se usar. Não, Não é preconceito. Eu acho assim que o que entristece a gente é a palavra doença, né? Doença. Porque a doença é algo que você transmite, dependendo do que for, né? E o autismo não é transmissível, ele é uma condição. Então, eu acho que a palavra doença que estaria aí fora do vocabulário. Então, isso é muito importante a gente falar também, gente. Não pode usar o autista como um doente. É uma deficiência. Deficiência, então, não é problema falar. Doença que é. E eu que tenho uma filha que não tem deficiência, a rotina já é puxada, mas eu sempre, gente, eu sou amiga da Alice há muitos anos já, eu acompanho a rotina dela e sempre que eu tô reclamando da minha rotina, eu penso nela. Eu falo, essa é guerreira, porque eu vejo a vida de correria, ela sempre tá postando, compartilhando. A correria é em dose dupla, né? Sim. Não é diferente, porque uma mãe, eu acredito que o tratamento, a educação é a mesma, mas Sim. é com um cuidado especial, né? Sim, eu ainda tenho que conciliar um pouco de tudo, né? Questão de trabalho, estudo, terapia. O marido que recentemente passou por cirurgia da coluna, teve que operar os braços. Então, assim, eu falo que é difícil. E daí também entra nessa questão de, tipo, afastamento da firma, aí mexe com o financeiro. Então, assim, é difícil. Não Saúde é fácil. mental, você tem que segurar a barra. Olha, eu falo que eu preciso viver de terapia também, porque não é fácil. Eu falo pra todas as mães, independente se é mãe de autista, o que for. Na verdade, eu falo pra todo mundo, gente, faça terapia. Faz terapia, por Terapia favor. é bom pra todo mundo, independente. Ah, mas eu não tenho problema, eu não tenho esse... Não, Tem. todo mundo tem problema. Tem. Todo mundo tem algum problema. Sim, eu também, eu falo, eu preciso fazer terapia. Eu tenho certeza que alguma coisinha, não é nem questão de procurar que acha, mas alguma coisinha a gente tem que tratar. Talvez na criança interior, Sim. se a gente for voltar atrás, passar com uma terapia, a gente encontra algum probleminha que deve ser tratado. E saúde mental, acho que é uma das principais coisas que a gente tem que estar em dia. Sim, com para certeza. viver uma vida leve, tranquila. E voltando atrás ao assunto, você falou que todo autista, ele tem mais alguma comorbidade. Seus filhos, algum deles tem mais alguma? Então, o Pietro, eu acredito, ainda não fechou nenhum diagnóstico conjunto, mas pelo comportamento, pelo que eu vejo, assim, eu acredito que ele esteja desenvolvendo um TDAH junto, porque ele é bem hiperativo. O Vitor, eu acho que ele tem um TDA, que seria um transtorno de déficit de atenção, porque ele se desliga muito fácil, e ele tem decorrência de epilepsia oculta, que não é aquela epilepsia que a criança se debate, nem nada, você percebe só o olho tremendo. Então, eu fico bem em cima dele, porque às vezes, do nada, ele pode estar ali sentado, como esses dias aconteceu mesmo na igreja, a gente tava lá, e eu vi ele tremendo a cabecinha assim, de longe. Eu fui ver, ele tava com o olhinho tremendo bem rapidinho. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que esperar passar pra não assustar ele.
Não pode assustar, acordar a criança, assim, quando Não, tiver. não pode, tem que, tipo assim, no caso, como ele não baba, não se debate nem nada, eu tenho que ali meio que cronometrar mais ou menos o tempo que ele tá ali pra que não haja algum dano cerebral. E daí, a hora que eu vi que ele começou a piscar mais devagar, eu olhei e falei, filho, tudo bem? Ele olhou pra mim, tudo bem, mãe, eu tô orando pra Jesus. Daí eu falei assim, então tá bom, continua orando, porque realmente tava na hora da oração no culto. E ele não percebe. Quando a criança tem essa crise de ausência que fala, não percebe que saiu assim do ar. Mas isso não tem nada a ver com a gente, que nem a gente tá olhando pro nada, tá com a mente lá em outro lugar. É diferente. É diferente, porque que nem às vezes assim, você tá, vamos supor, para ali e fica olhando pra uma xícara e a sua cabeça vai pensando em outras coisas, né? E no caso dele, não, ele realmente dá um apagão. Mas se você fizer, tipo, ele olha... Não. Ah, Ele porque fica a minha naquele- filha tem, eu já até me assustei aqui. A minha filha, às vezes ela fica parada assim, mas eu acho que é viajando na maionese, mas se eu falo assim, Laura, aí ela já olha. Sim. Mas não treme o olhinho. Então é uma coisa que dá pra você entender que é diferente, Sim, você né? percebe, né? Tem O olho, percepção. ele fica, a pupila fica um pouquinho dilatada, ou às vezes ela fica até pequenininha e treme bem, bem rapidinho, assim. É coisa assim que só mãe pra perceber. Quem tá de longe não Sim. percebe. E a gente percebe de tudo, né? Eu falo que sim. A gente percebe de tudo. Eu, desde que a minha filha nasceu, você já tinha os seus, e eu acredito que quando ela nasceu, já tinha o diagnóstico fechado dos seus, né? Eu acho que a gente tava em busca ainda. Em busca. Mas eu lembro que você já postava algo do tipo de prestar atenção nas pequenas, né? Nos inícios, nos indícios Sim. que se dava. Então, eu sempre fiquei de olho. Sempre. Por mínimo que eu falava, será que é, meu Deus do céu? Sabe, quando brincava de alguma forma, porque o autista, um das principais, né, indícios é brincar com o brinquedo de forma ao contrário, né? Sim. De forma que não é o correto. Tipo, pegar um carrinho, virar de ponta cabeça e brincar com a rodinha, em vez de brincar assim com o carrinho. O Pietro fazia muito isso. E ele ficava até nervoso, porque não era do jeito que ele queria brincar. E a gente falava, não, filho, tem que fazer assim. Porque a nossa parte é ensinar ele a fazer o correto, né? Mas, se ele tá feliz daquele jeito, eu deixava. Mas, às vezes, a rodinha enroscava, não dava pra girar. Eu tinha até alguns vídeos dele gritando com a rodinha do carrinho. Mas você viu como é bom você que compartilha a sua vida, falando dos seus filhos, mostrando tudo? A nossa geração vai ser uma geração que não vai ser ignorante. A gente vai ter empatia e a gente vai descobrir diagnóstico cedo. Porque que nem eu percebia tudo que minha filha fazia e qualquer coisinha eu falava, será que é? Será que não? Então a gente já sabe o que pode ser, o que pode não ser, né? Às vezes é só uma brincadeira de criança, realmente. Mas a nossa geração vai ser uma geração mais entendida de todos os assuntos, né? Uma geração que vai atrás, não vai ser que nem a geração passada, que tratava de forma qualquer, Sim. né? Então, por isso é muito bom, igual você faz, que é falar sobre o assunto, e deve ter ajudado muitas mães e ainda vai continuar ajudando. Então, eu falo assim que o que depender de mim, gente, eu quero falar tudo, expor tudo. Às vezes mesmo eu pego e quando eu tô brava, estressada, triste, eu acabo colocando também. Aí tem gente até que fala assim, você não pode postar quando você tá triste, porque aí as pessoas vão ver e vão ficar falando isso e aquilo. Eu falo, gente, mas é o que eu tô sentindo, não é porque é rede social, alguma coisa que eu vou inventar uma vida que eu não tenho. Eu falei, não, é isso e pronto. E uma das coisas assim que também, que nem você fala assim, que tem que ficar em cima das crianças, não sei se é só os meus, mas pelo que eu percebi, muitos autistas, acredito que por uma ansiedade, alguma coisa, eles engasgam muito. Engasgam. Na hora de comer qualquer tipo de alimento, eles engasgam. Então, assim, 2 vezes de já ter, assim, que desafogar o Vitor, o Pietro. Sim. Então, assim, eles engasgam bastante. Até na escola mesmo, eu fico em cima lá do pessoal da escola. Eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, na hora que eles estiverem comendo, fique em cima, Não porque eles brincar. Engasgam. Sim. Inclusive, o meu marido foi buscar ele outro dia e falou assim, fique em cima dele, que engasga. Mas também se engasgar, né, vocês têm todo um preparo aí. Aí a professora olhou assim e falou assim, olha, infelizmente Preparo não. nenhum. Aí meu marido até falou assim, como assim? Então, assim, gente, se dependesse de mim, eu colocaria um bombeiro em todas as escolas. Tá certo. Sabe? Porque, assim, eu já passei tanta coisa com essas crianças que até eu tô indo pra área da saúde por conta disso. Porque, não é fácil. Mesmo. E qual conselho você daria pra mãe que tá tendo filho agora? Você aconselharia que nem eu, ser doida, de ficar de olho mesmo em cada
cada atitude da criança pra saber se é ou não? É cuidado excessivo ou você acha que é realmente importante? Olha, eu acho assim que tudo que é de mais ou de menos tá errado, né? Então, assim, eu acho que a gente deve sim ficar com as anteninhas ligadas, mas não ficar neurótica também, Sim, né? não, neurótica eu nunca fui. Porque senão a gente acaba, vamos falar o ditado aí, colocando pelo em ovo. Sim, procurando onde Que não nem às tem, vezes né? tem criança que realmente tem seu tempo de desenvolvimento, que nem o andar nas pontas do pé. A maioria das crianças com 1 aninho, quando começa a andar, ela vai andar nas pontas do pé, porque ela ainda não tem aquela firmeza, né, na musculatura de pôr o pezinho no chão. E tem gente que, tipo assim, ai, meu filho tá andando na ponta do pé, Já acha ai, que é é. autista. Não, Sim. não é. Tem que observar. Deu 1 ano e meio por aí, viu que não mudou, 2 anos não mudou, aí sim, E vai outra, a atrás. melhor coisa é ir atrás mesmo de Sim, com tratamento certeza. diagnóstico. Até porque cada criança tem seu tempo de desenvolvimento. Tem autista que tem atraso na fala, tem autista que não. Então isso não é uma regra. Às vezes seu Sim. filho tem atraso na fala, mas ele não é autista, né? Pois é, com Porque certeza. os dois tiveram? Ou um teve, ou nenhum Não, teve? o Victor, ele falou muito cedo. Ele, tipo, com 1 aninho e 2 meses, ele já conversava assim, igual a gente grande. Eu tenho vídeos dele pequenininho falando, eu era um barato. O Pietro agora vai fazer 5 anos e agora que ele tá começando a falar alguma coisa. Mas que nem você falou, às vezes, não tem nada relacionado com o autismo. Eu conheço criança que, tipo assim, tem a linguinha presa, por isso que até agora não fala. Conheço uma criança que ela não sabia como engolir a saliva só automaticamente, igual a gente faz assim. E ela tinha dificuldade de falar por conta disso. Tem o priminho também do meu esposo que chegou a uma idade lá que ele não falava, a prima dele começou a ir atrás, tudo. Aí descobriu que ele era deficiente auditivo. E depois que começou a usar o aparelhinho no ouvido, mudou totalmente, entendeu? Então, assim, tem várias coisas. Por isso que é muito importante buscar um especialista e não ficar só ouvindo os palpiteiros de plantão, Sim, né? e também não deixar a criança desleixada, independente se tenha ou não diagnóstico, né? Se atentar a tudo, porque às vezes não é um autismo, mas pode ser outra coisa, Sim. né? Ou pode não ser nada também, tudo no seu tempo. Sim, porque a gente sabe também definir quando as crianças. Você acha que autista não faz birrinha? Lógico que faz. Aproveita também um pouquinho? Os meus é espertinho. Você pensa que não faz? O Vitor mesmo, ele chega da escola, ele não quer comer, mas quer tomar um monte de suco. Aí você fala, não, tem que comer comida. Nossa, mas deita. Ai, minha barriguinha tá doendo. Ai, que não sei o quê. E faz birrinha sim. O Pietro tá começando a aprender já também. Então, mas assim, você acha que eles sabem que eles têm a deficiência? O Vitor, eu não sei se ele sabe o que é, mas esses dias a gente tava entrando dentro do Carrefour, na época que tava usando a máscara ainda, a moça espirrou o álcool na mão dele, olhou pra ele e falou assim, oi lindinho, você precisa colocar a máscara. Daí ele olhou e falou assim, mas eu sou autista, tia. Daí eu até olhei e falei, caramba. Talvez Falei, ele o que não você saiba. é, Vitor? Daí ele, mãe, eu sou autista, eu não preciso usar máscara. Daí eu falei, mas quem falou isso pra você? Bom, provavelmente alguém falou, né? Lá em casa não foi. Talvez ele não saiba o que é o autismo, mas ele Sim, sabe que ele ele tem. sabe que ele é. acha que é alguma coisa assim dele, né? Eu sou Sim. isso, tipo um super-herói, que não deixa de ser também. Sim. Seus filhos são lindos, crianças inteligentíssimas, né? E não é isso que faz deles diferente, até porque eles são iguais a todos. São até mais especiais, né? Eles são, eu falo assim que às vezes eles tiram uma inteligência assim que a gente nem a gente olha e fala assim, meu Deus, como eles sabem disso? Sim. É incrível. E fala um pouquinho mais sobre o seu esposo também, que foi descoberto o diagnóstico dele tardio, né? Sim, ele foi fechado o diagnóstico dele com 32 anos. Faz 2 anos e meio que fechou o diagnóstico. E ele aceitou dele. de boa? Não. Não. Gente, ele não aceita. Recentemente ele ainda tava assim, sabe? Tipo assim, ai, será que eu sou autista mesmo, sabe? Mas daí eu olho e falo pra ele, olha, você faz isso, isso e isso. O que você acha? Não é. Mas, assim, não aceitou de boa. Ele ficava muito bravo. E eu confesso que eu tive que dar um sustinho nele para ele aceitar esse diagnóstico, porque a gente estava numa fase assim que as crianças estavam começando medicação, começando tratamento, e eu já não sabia mais o que fazer, e às vezes ele entrava em crise também. Por exemplo, às vezes ele ia lá pro quarto, queria ficar sozinho no escuro, não queria conversa, e era um momento assim que eu tava precisando muito de alguém do meu lado, sabe, para desabafar.
E ele tinha dificuldade, porque ele é assim, o assunto que ele não quer escutar não interessa pra ele, ele larga você falando sozinha. E não é por maldade, ele vira as costas e simplesmente larga porque não é o que ele quer ouvir e pronto, acabou. E, nossa, isso me doía muito e eu não entendia, até que daí um dia eu peguei e falei assim, olha, tá difícil, a gente precisa resolver isso. Aquele dia a médica falou que ela acredita que você tem alguma coisa e realmente você pode ter, você é uma pessoa maravilhosa, você faz tudo pela nossa família, mas esse seu comportamento é difícil, porque assim, às vezes ele era grosso com as pessoas, alguém vinha brincar com ele não entendia como brincadeira, né? Ele achava assim que poderia estar tirando uma onda com ele, e às vezes quando a pessoa tá tirando onda com ele mesmo, ele não entende, sabe? Então, quando ele aceitou a fazer o tratamento, ir em busca, olha, foi Melhorou. assim um alívio também, sabe? Aí ele começou a fazer uma terapia ocupacional, ele passa com psicólogo também. Os mesmos tratamentos das crianças ele faz. E o que ajudou muito foi que a terapeuta ocupacional dele um dia pegou e falou assim, olha, eu vou atender ele em uma semana e na outra semana eu atendo você, pra gente fazer esse trabalho em conjunto. Então, assim, você percebe a pessoa é humana, sabe? Ela queria mesmo ajudar a gente, ela queria mesmo ajudar a nossa família, porque ela viu que a gente tava precisando mesmo de ajuda, né? Então, assim, depois disso, mudou da água pro vinho. Aí, ficou tudo perfeito daí. E você tem rede de apoio, assim, pra te ajudar com os meninos? Porque não deve ser nada fácil, a correria, você trabalha. Você tem rede de apoio? Então, hoje, em questão, assim, dos meninos, quem me ajuda muito mesmo é o meu esposo, na questão de, tipo, do dia a dia. Mas eu tenho, assim, minha rede de apoio, tenho meu pai, tenho minha mãe, meus avós, que, assim, quando a gente pegou, meus tios, quando a gente pegou o diagnóstico fechado, assim, eu falei pra minha família, eu falei, ó, são autista, nossa, minha família abraçou, assim, a gente que, ó, eu acho que se não fosse eles, eu tinha entrado, assim, num estado depressivo, porque eu já tava, né, por conta de toda a situação, eu ia ter ficado bem pior. E, nossa, eles apoiam, assim, demais. O meu pai faz de tudo pelas crianças, minha mãe. Nossa, eu falo que até mima eles demais. Eles fazem até um charminho quando tá junto com eles. Meu pai incentiva, assim, eles como que fala? Fazer as coisas sozinho, sabe? Às vezes pega, vai fazer um piquenique, vai fazer alguma coisa, assim, pra incentivar mesmo. Então, assim, minha família me ajuda muito. Minha avó, Ai, a família toda. Não Isso é tenho muito de quem bom. falar. É Acho que é muito. por isso que a gente tem essa fortaleza, assim, de falar. Porque eu percebo, assim, que até mesmo em relacionamento, a maioria são divorciados porque não aguenta. Às vezes o marido não entende o que a mulher tá passando. Gente, é uma coisa tão difícil. Porque, assim, por mais que, eu sou pai também, mas não é a mesma coisa. A mulher sente com uma intensidade maior as coisas, né? Porque a gente gerou, a gente tava com a criança Gente, ali. ó, falar uma coisa. O pai, ele pode ser o mais presente. O pai, ele pode ser o melhor pai do mundo, mas o filho é da mãe. Não adianta. O peso maior cai sobre a mãe. É a gente, não adianta. O pai pode ser o melhor do mundo, mas o filho é da mãe. Você concorda comigo? Concordo. Não adianta, nasceu Se da bem que gente. tem hora que o meu marido, tira o chapéu pra ele, viu? Ele tem uma paciência que eu não tenho. Mas por quê? Porque ele entra no mundo das crianças junto. Eles brincam o dia inteiro. Como eu falei, eu tenho o meu salãozinho lá embaixo e a casa em cima. E você não escuta um pio, mas a hora que eu subo lá pra cima, meu Deus, vem aquelas criançadas tudo pra cima de mim e quase me derruba. E daí começa o chororô, o auê. Daí eu falo, ai, gente, acho que é eu que tô errada aqui mesmo na história. Então, você acha que isso pode afetar o relacionamento também? Afeta bastante, porque a maioria dos pais não aceita, né? Fala que a culpa é da mãe, que a mãe mima demais, que é isso, que é aquilo, que a criança não tem nada. E nisso vai passando até que chega uma hora que o casal não aguenta mais, se separa. É o que eu vejo aí, bastante caso de família que se E o peso vai separou. cair pra quem também, de quem se separar? Então, é sempre pra Peso mãe, né? maior. Porque, que nem assim, eu vejo bastante pessoas relatando que, às vezes, o pai nem pega a criança, sabe? Pra passar o final de semana. Ou quando pega, aí acontece essas tragédias que a gente tem visto. Claro, gente, por favor, né? Não estou generalizando. Não é Tem todos. pais maravilhosos aí que, nossa, fazem de tudo mesmo pela criança.
Mas é que, assim, de 100% do caso, 70% é desse jeito. Pais que separam, que não querem saber, que não dão assistência e olhe lá. E geralmente é mais o homem que demora pra aceitar mais do que a mulher, né? Olha, pelo que eu percebo, sim. Na maioria dos casos. Sim, a maioria dos casos é mais o homem. Porque como a mãe tem aquela coisa de mais protetora, que tudo a gente quer ficar ali junto com a criança, o pai já fala que é criança mimada, que a culpa é da mãe, né? Que... É assim mesmo. Viu, a gente tem um quadro especial no Pod Coffee, que é muito bom a gente falar da gente, né? Você Sim. contou sua história toda aí, mas é muito mais legal quando alguém fala da gente, né? Uma pessoa que valida a gente, é muito mais importante. Então eu queria que você olhasse um pouquinho pra tela agora que tem uma mensagem especial pra você. Tá bom. Não chora, tá? Tá, vou tentar. Olá, tudo bem? Meu nome é Samuel, sou pai da Alice, vô do Vitor e do Pietro. Meu nome é Simone, sou mãe da Alice, avó do Vitor e do Pietro. A Alice é a nossa menininha, eterna menina. Ao mesmo tempo menina e aquela mãe guerreira, valente que é, né? Desde criança, sempre amorosa com os pais, com as criações, com os gatinhos dela, sempre peitava pra cima e pra baixo. Cenas ficaram marcadas, a Alice com a chupetinha na boca, carregando os gatinhos dela aqui, sempre, né? Sempre foi muito determinada. Ela, quando falava alguma coisa, ela não mudava de ideia. E desde pequena falava que se casaria cedo, com 16 anos ela ia casar. A gente não dava muita importância, porém, realmente, com 16 anos ela casou. Logo a primeira aprovação da Alice foi uma gestação ectópica, né? Com qual os médicos tiveram que fazer os procedimentos, foi muito difícil para nós, família, né? Mas graças a Deus, dali um tempo, ficou gestante novamente e veio o Vitor, né? Vitor Davi, nossa, já é preciosa. Depois, dali um tempo, veio também o Pietrinho, né? Terrível. Graças a Deus, falar da Alice é uma filha guerreira, batalhadora, uma filha que a gente tem orgulho de ser pai, de ser mãe. Os avós têm orgulho de ter uma neta como ela é, de ter tão dedicada à família dela. É o tipo de pessoa que mesmo ela estando em dificuldade, ela ajuda o próximo. Ela deixa a dor dela de lado para socorrer o próximo. Toda a vida ela foi assim. Desde criança ela era assim, de se doar às pessoas. Mas a Alice é uma guerreira mesmo, né? Mas uma coisa importante, como temos nossos netos autistas, se os avós, os pais, a família sempre tivessem a compreensão, graças a Deus, eu, a Simone, né? Nós entendemos isso, nós sempre procuramos ajudar e apoiar tudo que ela precisa, tá? E aí? Gente. Gostou? Não, eu falo que eles são a minha fortaleza, né? Eles que, nossa, toda a estrutura, assim, que eles me deram, acho que é o que não me faz jogar tudo pro ar e sair correndo. Que não é fácil, tem hora mesmo. Sim. E é muito bom, né? Ver alguém validando a gente, saber que a gente não tá sozinho nesse barco, que por mais que às vezes possa parecer difícil a vida, a gente sabe que tem pessoas do nosso lado que vai fazer de tudo pra gente sempre. E nossos pais são prova disso. E meus pais sempre foram, assim, a minha base. Sempre me apoiaram em tudo. Tudo mesmo. Questão de estudos, de sonhos. Por mais malucos que fossem, eles sempre estavam ali comigo. Isso é maravilhoso. Gostou da surpresa, então? Ai, amei. Ai, eu amo eles, gente. Demais.
Eu tenho um presentinho aqui pra dar pra você também, fora a surpresa, tá? A gente tá fazendo agora uma corrente do bem Pod Coffee e a convidada do episódio anterior, ela deixou um presente aqui pra você, você que tem essa vida de correria, é uma mãe, tudo que você precisa às vezes é só descansar, né? Então, a Tati, a arquiteta que foi do último episódio, ela deixou um travesseiro pra você. Ai, um meu presente. Deus. Ó. Você consegue pegar aqui? Ó. Eu acredito que é tudo que a gente precisa. Mostra na sua câmera aí pro pessoal o travesseiro. Aqui, ó. Gostou do presente? Gente, eu amei. Tudo que eu tava precisando de um travesseiro. Esse aqui é meu, viu, Fábio? Nem vem. Gente, pensa numa pessoa que tem hiperfoco com um travesseiro. É Quem? meu marido. Seu Meu marido? marido. Ah, então pode falar pra ele. Adorei. Gostou? Adorei, obrigada. Então tá bom, de nada. E, gente, galera, vou falar um pouquinho sobre os patrocinadores que estavam passando aqui na tela, que é a Conceito Marmoraria, tá? E a M2E Ar Condicionados são nossos patrocinadores que estão com a gente aqui em todos os episódios. Queria dar um agradecimento especial a eles. E, Alice, eu queria fazer um bate-bola aqui, um jogo rápido com você. Você topa? Bora Vamos fazer lá. umas perguntinhas. Você é destra ou canhota? Eu sou destra. Destra. Você prefere ler ou assistir? Assisti. Assistir. Verão ou inverno? Verão, com certeza, gente, por favor. Eu também prefiro verão. Dublado ou legendado? Dublado. Dublado? Também prefiro, viu? Tá mais fácil. Praia ou piscina? Ah, eu amo a praia, sim, mas se for pra brincar na água, é piscina. Débito ou crédito? Débito, por favor. Por favor, nada de juntar milhas. Meu Deus, crédito. não aguento usar crédito. Cachorro ou gato? Ah, Ai, os dois, mas eu amo gato, Gato, de né? paixão, de paixão, de paixão. Paris ou Disney? Nossa, o verdadeiro tanto faz. Mas eu morro de vontade de ir pra Disney. É. Dia ou noite? Ah, eu gosto da noite. Salgado ou doce? Doce, Doce. adoro. Doceira. Quando eu acordo, eu... Gente, meu marido fala que eu fico uma bruxa. Eu preciso... Não fala com ela, ele fala. Sou estressada. Churrasco ou japa? Churrasco. Eu também prefiro. Feijão por cima do arroz ou por baixo? Ai, tanto faz, gente, eu misturo tudo. Ah, eu também. Comigo é só o caldinho, nada do grão do feijão. Ai, Seletividade tanto faz. alimentar. Eu coloco do jeito que vier, eu misturo tudo e manda pra dentro. O mundo perfeito seria... Ai, seria um mundo que as pessoas não tivessem preconceito. Pra mim seria perfeito. Também concordo com isso. A vida é mais leve quando... Quando você tem apoio, né? A vida fica leve. É, Ainda mais nesse nosso tema, o apoio. Torna tudo mais leve. concordo. Deus pra mim é... Tudo. Com certeza, tudo na minha vida. Sem Deus eu não sou nada. Nada, A nada. base de tudo. Com certeza. Eu não suporto... Ai, gente, eu não suporto gente falsa. Acho que a maioria das pessoas não suporta. Sim. Eu amo... Eu amo minha família, eu amo meus filhos, meu marido, meus pais, eu amo todo mundo da minha família. E se fosse pra você passar hoje um recado especial, uma frase de impacto pra todo mundo que tá te assistindo, o que você falaria? Ah, eu não tenho nenhuma frase assim formada, mas uma coisa assim que eu sempre levo comigo é não desistir jamais. Não desista, por mais difícil que esteja, por mais dificuldade, por mais que falem, não desista. Colocou alguma coisa na cabeça, você é o que pode tudo. Só você pode lutar por você. Então, não desista. Não desista. Não desistir. Gente, muito obrigada por mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a Daya já tá aqui, tá? No próximo episódio ela já vai estar aqui com vocês. Desculpem pelos erros. E muito obrigada por tudo. Alice, dá seu agradecimento especial. Tchau, gente. Obrigada. Espero que tenha conseguido mostrar pra vocês aí um pouquinho do que
do que eu passo e dá força para quem tá passando também por esse momento. Não desista, hein? Não desista. Também queria agradecer a Suco Lovers, que proporcionou esse café pra gente aqui, né? Cafezinho. E é de verdade, E gente. é de verdade, não é cinematográfico. Então, gente, muito obrigada. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus e tchau!